exatamente por isso que eu sempre falo aqui nessa live que partidos políticos nunca me interessaram, justamente por isso. Porque se você vai ver num partido político como o MBL, você vai lá, você abre uma live do MBL, tá o Renan Santos lá, ó, estompando. Que ele fala muita coisa da hora na live dele, inclusive. Porra! Eu estompo! Eu tô estompando, eu tô apaixonado por esse cara. O que é um estompar? Eu não sei, mas eu acho que é uma coisa boa. Tô tipo, mano, metendo verdades. Eu estompo. Alguém tinha que montar a página Renan Estompador, velho. Porra! Estompei. Principalmente sobre o assunto de criminalidade. Que eu concordo com ele. Você vai lá, você abre uma live do MBL, você vê o Renan Santos falando uma série de verdades. Legal. Aí, o que Tem um áudio de fundo dele aí. acontece no dia seguinte? Você usou quando começou a investir. O integrante do MBL vai lá e apunhala eles pelas costas. Ou o partido, a maioria, decide apoiar uma pessoa que não tem nada a ver com as ideias. O que você vai fazer? Bruno Vetorrazo. Então, eu valorizo apenas ideias saudáveis e verdadeiras de pessoas com motivações corretas. Super Xandão, eu entendo, ó. Tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco, tá? Existe, eu acho que esse discurso do político é meu funcionário, tá? Político cala a boca, que trabalha. Esse discurso meio assim, ele existe. E o próprio discurso que o Super Xandão tá colocando, que assim, pô, eu vejo o MBL, o Partido Missão sendo criado, várias ideias que estompam, né, o discurso certinho, pô, eu quero ver isso sendo aplicado na realidade. Porém, a prática política, a praxis brasileira, ela é tão suja. Aí cita, pô, são apunhalados, deve estar falando do caso do João Plenário Bétega lá, né, nosso retardadinho de Curitiba, ou o caso, sei lá, do Partido União Brasil não ter dado pro Kim a possibilidade de ser candidato a prefeito, aí fala, porra, eu fico com descrença na política, a política não vale nada mesmo, é perda de tempo, por isso eu só devo apoiar ideias. O problema, o Super Xandão, é o seguinte, você tá com a cabeça no caminho certo. O problema é que a ideia, ela, para se materializar na realidade, ela precisa de pessoas, né? As ideias, elas não ficam vagando num limbo. Aí eu vou pra uma discussão meio platônica e tal, né? Elas estão vagando num mundo metafísico. Elas vão, vamos dizer, se materializar num processo cognitivo, vão ser organizadas na mente das pessoas e depois transformadas em ações concretas através de atos de vontade de seres humanos. Né? As ações, elas vão se expressar na realidade através de atos de vontade de seres humanos que se comunicam, que se organizam, que experimentam, né? O fato da experiência política brasileira ser tão ruim faz com que, vamos dizer, a defesa de grupos que necessariamente tentam melhorar a praxis política, como é o nosso caso, sejam vistas com descrédito, porque todo mundo que já tentou fazer isso caiu em descrédito, ou porque a ação política no Brasil, ela é muito pouco virtuosa, tá? O problema que a gente vai incorrer na seguinte coisa: se você acha que nós precisamos defender ideias, e que fazer a defesa pura das ideias é melhor do que defender agrupamentos, você nunca vai conseguir, vamos dizer, colocar essas ideias de maneira concreta na realidade, porque você vai precisar de pessoas que vão disputar os espaços de poder, e a disputa se dá em todas as instâncias, não só na instância eleitoral. Você vai disputar espaço de poder num concurso público, numa universidade, na divulgação de ideias, sei lá, num filme, num livro, entendeu? Na sua relação familiar, no exercício de uma religião, né? Tudo vai se dar na prática, concreta, material, humana. Então, você vai participar em algum momento de processos que são essencialmente políticos, de uma discussão num jantar de uma família até uma eleição tocada pelo TSE. Ora, essas coisas não são excludentes, e a grande luta, me parece, não é defender as ideias corretas apenas. Porque me parece que no mundo em que há um grau de liberdade, a difusão do conhecimento é grande, que você consegue buscar autores e debater ideias na internet com uma facilidade que a gente não tinha no passado, a dificuldade e a arte, a beleza do jogo está em alterar a praxis, a prática. Por isso nós estamos tentando. E é uma luta muito inglória. É uma luta muito inglória. Porque é uma luta que cai em descrédito o tempo todo. Porque não é perfeita. Como é que eu ia prever que um cara que eu me matei lá nas eleições, que a gente correu em 2022, que é o Bétega, fosse ser essa merda? Ele tinha dado alguns sinais, mas a equipe era tão boa, ele nunca pareceu ser um traíra. Plum, ganhou, era isso. Então
Então, você vai errar. Pô, aprendemos, estamos tomando várias lições. Como não ter outro? O número de bétegas vai cair. Como essa eleição, né, o número de traíras da eleição de 24 é muito menor do que da turma de 16 ou da turma de 20. Muito menor. Então é um processo de depuração e de melhora. E é meio que a vida é um processo de depuração e melhora. Se você tiver uma boa gestão, que se encaminha no foco correto e que fica tentando melhorar o tempo todo pra não ter esse tipo de problema, ou não ter um ladrão, um corrupto, ou coisas do tipo, você melhora a praxis, você influencia positivamente e você altera a realidade aplicando essas ideias de uma maneira melhor. Então eu peço, assim, pro Super Xandão, não é nem que ele é cínico, que ele não é. É que ele tá igual todo mundo, muitos de vocês aqui no chat, é igual o cachorro que foi mordido por cobra, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O que eu digo pra vocês, um bom homem à moda antiga, ele tem medo de linguiça de qualquer forma, mas o cachorro mordido de cobra, né, deu uma língua e saiu fora. Então a gente tem muito medo da prática política e a gente se acostumou a só demonizar a prática política porque a prática política nos frustra, porque o sistema de representação no Brasil nos frustra, nos machuca, nos pune. Mas fugir dele é abdicar da alteração dele. Fugir dele é abdicar. Então a gente vai ficar num argumento meio circular se a gente fugir. A gente tem que entrar com força. Entrar com... estompando. Estompando, como diz o Super Xandão. Então eu acho assim... Não dá pra desistir. Não dá pra desistir. E tem mais uma coisa que eu acho que é interessante. A gente tá no jogo e a gente não se alterou na nossa... A gente não se alterou essencialmente no jogo. Nós somos as mesmas pessoas, mas mais experientes. É possível, portanto, não se alterar essencialmente, mas aprender no jogo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente é capaz. Mais a gente acumula conhecimento, recursos, meios de ação. Veja, quando a gente começou, a gente não tinha condição de montar um partido. Hoje nós temos. Nós não tínhamos condição de montar um clube do livro, uma revista discutindo isso de cunho cultural, filosófico, como é a Valete, discutindo, montar aplicativos, ter grupos espalhados pelo Brasil, formular políticas públicas em todos os estados da federação. Nós não tínhamos essa condição. Hoje nós temos, então nós estamos acumulando recursos, capital humano, capital político, a coisa cresce. E, pô, nós temos que investir nisso. E eu acho que o Super Generoso tá sendo super generoso com a gente também. Então, não vou ficar... isso não é uma crítica a ele nesse sentido. É um lance assim, cara, eu entendo tua posição, não precisa nos defender. Não precisa. Só entenda que assim, o que a gente faz é necessário. E que muitas pessoas vão se sacrificar nisso. E eu acho isso muito importante. Vamos lá. Não ligo nem um pouco pra partido político. Eu não acredito em nenhum partido. Eu acredito, no máximo, em pessoas boas. E mesmo assim não dá pra confiar, porque elas podem te apunhalar pelas costas. Eu só confiaria no partido político se eu criasse. Inclusive, esse é um dos problemas do Brasil. Dessa política esfacelada aí. É você ter que ter o partido político, ter que obrigatoriamente fazer parte do jogo, os partidos políticos dão as mãos porque vira um jogo de interesse, vai um monte de corrompido lá pro seu partido, o líder do partido é aquele cara que vai determinar o que é e o que não é. Se ele tiver o apoio da maioria, não interessa, irmão. Ah, tem 20 a favor, tem 22 contra, fudeu, você já lascou já. E aí o que adianta? Aí a ideia central do partido se desfaz, eles perdem a essência, porque fica indo de um lado pro outro. Esse é o problema. Por isso que partido político é tudo lixo no final das contas. Olha só, não adianta. Super Xandão. Dentro do conjunto de propósitos e valores do PCO ou do PSOL, há uma grande traição? Há um grande desvio por conta de malandros? Eles são programáticos. A visão que o Super Xandão tem é sobre um partido típico brasileiro, que é um partido do centrão, um partido fisiológico. Isso inclui os partidos à direita também, né? Que sempre foi muito fisiológico. E você precisa ter um tipo de controle programático muito sólido, para evitar que isso aconteça. Nós somos criticados por falar, nós faremos esse tipo de controle sim. Porque se não tiver esse tipo de controle, dada a natureza fisiológica do brasileiro, patrimonialista, carguista, oportunista, descompromissada, dadas as assimetrias que nós temos, que faz o que políticos que vão estar nessa posição aqui, queiram trair o ideário do partido para levar vantagem sobre o eleitor que está nessa posição aqui, dado isso,
É muito fácil você deturpar um partido. Eu concordo com a análise dele, porque ela é concreta, ela é real. Mas dá pra evitar. Nós acreditamos que dá pra evitar. E vamos evitar. Por isso que eu falo que não tem oposição real, inclusive. Não tem. Você pode ter pessoas que estão defendendo coisas corretas, top. Mas a partir do momento que você tem que entrar obrigatoriamente num partido político, você perde poder, você perde sua essência. Não perde. Não tem. Não. Pelo contrário. Desculpa, eu vou discordar de você. Você aumenta seu poder. Se você tiver uma estrutura partidária, que é uma estrutura necessariamente organizacional, tá? Você tem um efeito sinérgico em que, vamos dizer, o resultado final é muito maior do que a soma das partes. Porque o efeito organizacional é sinérgico. Uma boa organização, ela tem um efeito multiplicador nas partes. Né? Você organiza as partes de modo que o resultado final que elas façam é muito maior do que a unidade de cada um. O partido dentro da lógica da política moderna, ou da política, sei lá, liberal, a política pós-iluminismo, o partido é o sistema, né? É o sistema per se, né? O sistema por excelência de organização da ação transformadora e de tomada do poder. Tanto que você vai ter partidos como o próprio partido do Lenin, que era um partido, né, revolucionário. A função dele não era, né, participar de eleições para só ganhar democraticamente. Não, ele era uma organização para dar um golpe, né, como deram, e tomar o poder. Então, o partido por si só, ele serve para empoderar a sua ação e as ideias que você defende. Porque não faria sentido, vamos pensar o contrário. Qual o sentido de você entrar num partido para diminuir seu poder? Então, como você... Eu vou exercer menos poder então num partido? Não tem sentido, né? O partido é uma forma de organização para isso. Entendeu? Você não se diminui num partido. Ah, mas num partido brasileiro do Centrão, um sujeito... Vamos pegar aqui, né? Vou tentar, acho que traduzir o que ele quer dizer. Um cara que tem um conjunto de ideias específicas, ele entrou no PMDB. Ele vai conseguir exercer mais ou menos suas ideias específicas? Não sabemos, porque ele pode, dado que o MDB é um partido do Centrão, ele vai conseguir um nicho para trabalhar ali e tal. Eventualmente ele aumenta. Se ele conseguir ganhar para deputado federal defendendo uma pauta específica num partido do Centrão, ele vai conseguir exercer aquilo em alguma medida. Mas se você defende uma ideia muito transformadora e quer ter poder, meios de ação dentro daquele partido para fazer isso, eventualmente você não vai conseguir fazer. Vai bater no teto. Por exemplo, o Kim quis ser candidato a prefeito, tinha uma proposta revolucionária para administrar São Paulo, o Kim bateu no teto. O partido não vai deixar você ser candidato a prefeito. A gente entendeu, olha, né, nós vamos bater no teto várias vezes aqui se nós não tivermos nosso próprio partido. A gente aprendeu a lição, entendeu? Mas com certeza o Kim tem mais poder estando no União Brasil do que sendo um youtuber ou um ativista apenas. Então é importante colocar aqui em nome da precisão isso que a gente já falou. Qual é a essência que o cara perde no partido do Valdemar da Costa Neto? Essência? Qual é a essência do Valdemar da Costa Neto? O Valdemar da Costa Neto, ele é um político do Centrão por excelência. Ele é um cara do interior de São Paulo, se não me engano, ele é de Mogi. Ele é um cara profundamente fisiológico, já esteve em todos os governos de todas as cores políticas possíveis e em todos os escândalos de corrupção de todas as cores políticas possíveis, né? Então, a natureza do Valdemar é fisiológica. Todo mundo sabe que o PL no interior do Brasil, especialmente onde tem governos de esquerda ou prefeituras de esquerda, o PL adere. Na Bahia, se você for pro interior da Bahia, eu tive congresso agora da Bahia, eles estavam me narrando, os rapazes lá. O PL no interior da Bahia é PT. O PL é PT. E no Rio Grande do Norte, várias cidades é PT. E no Maranhão, várias cidades é PT. O PL cresceu pra caramba no Maranhão. Ele cresceu como, amigos? Sendo de direita? Não, ele cresceu aliado com o PT. Você vai ter vários deputados federais do PL alinhados com o governo Lula. Sim. Aí o que o Bolsonaro? O bolsonarista, ele é como se fosse um super cluster ideológico dentro do PL, cria uma espécie de ala eleitoral majoritária, mantendo o Valdemar, que o Valdemar outorga esse poder ali pra eles, e eles administram as coisas, vamos dizer, em acordo com o PL. Eles nunca vão poder ferir os interesses centrais e essenciais do PL. Mas é uma relação ganha-ganha para os dois, nesse sentido. Os bolsonaristas disputam posições de poder, não tem um teto tão baixo como o Kim no União, porque eles são grandes, eles estão organizados ali. Eles, né, eles concorrem a eleições para governo, município, etc. São deputados, tocam uma agenda A, B ou C ali, tá? Então, ou seja, o teto é mais alto. Tem dinheiro do fundo partidário, um naco. E o Valdemar vira um super agente político no Brasil. Hoje é tranquilamente um dos 10 agentes políticos mais poderosos do Brasil.
né? Quem não ganha é nós no Brasil, né? Porque é tudo meio acochambrado. Qual a essência do Gilberto Kassab? É muito parecida com a do Valdemar, no aspecto de que ele é mutável, de que ele vai estar em qualquer governo, de que ele é qualquer coisa. Ele, porém, é um cara muito mais inteligente do que o... Ele é mais refinado na inteligência dele do que o Valdemar. Qual a essência do Marcos Pereira? Marcos Pereira é muito similar ao Valdemar e o Kassab na ausência de forma e de estar em qualquer governo. Agora, ele tem um interesse específico que o difere dos demais, que é cuidar dos interesses da Igreja Universal. Tá? Portanto, ele vai ter um tempero um pouco diferente. Tá? Então, assim, é como se fosse assim, todos são arroz. Todos são arroz. Só que o arroz do Marcos Pereira é um arroz que você, no refogado, você botou um pimentãozinho, sabe? Botou um pimentãozinho. É um arroz com uma coisinha diferente. E qual a essência desse líder de um partido que fez 4 mil fichas hoje, aprovado do TSE? 4 mil? 4 mil fichas. Ô, galera. Qual é a essência do Renan Santos? Renan Santos é um sujeito que quer entrar para a história. Eu sempre falei pra vocês, eu quero entrar para a história. Então, a visão que eu quero trazer, que é uma visão que não é só minha, a parte de missão não é um sonho do Renan, tá? Precisa ser colocado aqui, mas o que eu puder de colocar aqui de muito meu quero entrar para a história como alguém que vai refundar o Brasil. E refundar o Brasil sob novos termos, tá? Um Brasil que o topo olha para a base, aproxima a base do topo, que vê as diferenças regionais como solúveis, que destrói o crime organizado, que cria uma ordem que permite a liberdade, tá? Que cultiva o que tem que ser cultivado em termos culturais e que se imagina perante o mundo como uma força que vai ser respeitada, que ninguém vai pisar no nosso calo, que vai levar os elementos positivos da nossa cultura pro resto do mundo e vai ser admirado por conta disso, mas temido quando novamente queiram pisar nos nossos interesses, no nosso calo, como quando tentam humilhar o agro brasileiro, quando a França tenta ficar interferindo aqui em questões amazônicas, tá? Ninguém vai pisar no nosso calo. Esse é o tipo de sonho que a gente tem. Tá? Pelo menos eu tenho esse tipo de sonho. E isso é essencialmente muito diferente do sonho desses caras. Porque o sonho desses caras é se manter com nacos de poder. É ser sócio de um arranjo. O plano de todos esses caras é ter um share, né, uma sociedade num arranjo chamado Brasil. O nosso vamos destruir esse arranjo que eles têm ali e vamos fazer uma coisa nova no lugar. É isso. Tem mais 5 segundos aqui dele, não sei se é uma coisa útil dele. Jeito, faz parte do jogo. Eles já montaram o cenário dessa forma. Sim, nesse ponto eu concordo com ele. Chama-se Constituição de 88. Nesse ponto, o jogo foi montado pra ser isso aí mesmo.